Dia 8. Gênesis capítulo 18, do versículo 16 até o versículo 19, versículo 38. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: Será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o meu caminho e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. Então o Senhor disse: O clamor contra Sodoma e Gomorra tem sido aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei de fato o que tem praticado, correspondente a esse clamor que veio até mim. E se esse não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma. Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor e aproximou-se. Abraão perguntou: Será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: Se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou: Eis que me atrevi a falar ao Senhor, e eu, que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: Não a destruirei se eu encontrar ali 45 justos. Então Abraão mais uma vez questionou: E se por acaso houver ali apenas 40? Respondeu o Senhor: Não o farei por amor dos 40. Abraão insistiu: Não se ire, Senhor, se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: Não o farei se eu encontrar ali apenas 30 justos. Abraão continuou insistindo: Eis que me atrevi a falar ao Senhor mais uma vez, e se por acaso houver ali apenas 20 justos? O Senhor respondeu: Não destruirei por amor dos 20 justos. Finalmente Abraão disse: Não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais uma vez. E se por acaso houver ali apenas 10 justos? O Senhor respondeu: Não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou, e Abraão voltou para onde estava antes. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade quando viu os anjos. E levantando-se e indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: Por favor, meus senhores, venham para a minha casa, para a casa do seu servo. Poderão passar a noite, lavar os seus pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora para que abusemos deles. Então foi Ló até a porta, fechou-as atrás de si e disse: Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que vocês quiserem, porém não façam nada com esses homens, porque se acham sob proteção no meu teto. Eles, porém, disseram: Saia daqui. E acrescentaram:
Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que a gente vai fazer com eles. E atiraram-se contra Ló e se aproximaram para arrombar a porta, porém os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: Vocês têm aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos vocês têm na cidade, faça-os sair daqui, pois nós vamos destruir todo esse lugar, porque o clamor tem aumentado e chegado até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou para destruir. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: Levantem-se e saiam desse lugar, porque o Senhor vai destruir toda essa cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levante-se, pegue a sua mulher e as suas duas filhas, que aqui se encontram, e saiam da cidade, para que vocês não morram quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, e ele, a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: Corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: Não, meu senhor, eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos. Engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida, mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis que aqui perto existe uma cidadezinha para a qual posso fugir. Ela é bem pequena, permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: Quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não estiver chegado lá. Por isso, a cidade recebeu o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Ele destruiu aquela cidade, toda a campina e todos os moradores daquela cidade. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e para Gomorra e para toda a terra da campina e viu que a terra subia fumaça, como se fosse uma fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as suas duas filhas. Então a primogênita disse à mais nova: Nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho e deitemo-nos com ele e conservemo-nos a descendência do nosso pai. Naquela noite deram a beber vinho ao seu pai, e entrando a primogênita deitou-se com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com o meu pai. Vamos embebedá-lo também essa noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho ao seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Assim, as suas duas filhas ficaram grávidas do seu próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Moabe. E esse é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje.
A mais nova deu à luz a um filho, e ele lhe deu o nome de Ben-Ami. Esse é o pai dos amonitas até o dia de hoje. Mateus capítulo 6, versículo 25, até o capítulo 7, versículo 14. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que irão comer, ao que irão beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento, e não é o corpo mais importante do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam e nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que estás no céu as sustenta todas elas. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou que nós vamos vestir? Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês está no céu, sabem o que vocês precisam. Mas busquem em primeiro lugar o reino dos céus e toda a sua justiça, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará a seu próprio cuidado. Basta a cada dia o seu mal. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados da mesma medida. Com que vocês estiverem medidos, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem pérolas diante dos porcos, para que esses não pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que bate recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta lhe será aberta. Ou quem de vocês, se o seu próprio filho lhe pedir pão, você dará pedras? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ou vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos? Quanto mais o Pai de vocês que estás nos céus não dará para vocês coisas que vocês pedirem? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é toda a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita e apertada é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que vão encontrar. Salmo capítulo 8, versículo 1 até o versículo 9. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois pusestes nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelha e bois, todos,
e também animais do campo, e aves do céu, e peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Provérbios capítulo 2, do versículo 6 ao 10. Porque, ó Senhor, dá a sua sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma.